Perfeito. Então, muito boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer à Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará pelo convite que me foi feito por intermédio do professor Flávio Gonçalves para participar aqui dessa live, né, sobre novas formas de criminalidade. Eu vou, antes de tudo, aqui me apresentar brevemente, em seguida a gente já pode falar do tema que nos trouxe aqui. Eu sou o Sérgio Rebouças, sou professor de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, sou advogado criminalista também aqui em Fortaleza, e o professor Flávio até me convidou para participar dessa live e tratar de um tema que pode parecer amplo, né, à primeira vista, mas nós vamos aqui eleger algumas vertentes mais importantes, mais sensíveis, dentro do que se chama aqui de novas formas de criminalidade. Tá? Antes de tudo, eu gostaria aqui de fazer uma breve divulgação do meu novo livro de Direito Penal, parte geral, que foi lançado recentemente pela editora Tirant Leblanc. Esse livro está disponível no meu perfil, que é o @prof. Sérgio Rebouças. Depois eu vou deixar aí para vocês visitarem lá e conferirem maiores informações sobre o livro. É um livro que também tem um foco precisamente de agregar essa abordagem sobre novas formas de criminalidade. Foi até isso que serviu de ensejo aí para que o professor Flávio também me convidasse, né, para falar um pouco aqui com vocês sobre isso. Eu peço que, na medida do possível, interajam aí com perguntas, com comentários, né, sobre os pontos aqui que nós conversaremos. Não é uma intenção aqui de fazer uma palestra, a intenção aqui é de conversarmos, né, sobre alguns temas da forma mais interativa possível. Então seria interessante contar com a participação de vocês através de comentários e perguntas. Tá bem? Bom, quando se fala de novas formas de criminalidade no direito penal, nós temos aí muitas considerações a fazer, né? Nós podemos pensar à primeira vista, por exemplo, no problema aí das fake news, podemos pensar na criminalidade cibernética, podemos pensar também em formas mais graves, né, de crimes cometidos contemporaneamente por força de novos institutos que vão surgindo. Na criminalidade financeira, por exemplo, há um novo desafio com as chamadas criptomoedas, que acabam sendo também um instrumento importante de lavagem de dinheiro. Há uma gama muito extensa, né, de problemas novos que são um desafio aí da nossa política criminal atual. E uma percepção inicial que nós temos sobre isso é que o sistema penal, né, reage de uma forma muito lenta, se comparado aos avanços das tecnologias, e com isso também há novos instrumentos da prática de crimes de grande ofensividade que acontece, claro, de uma forma muito mais rápida. Mas antes que nós tratemos especificamente dessas novas formas e também das lacunas legislativas que nós temos no âmbito penal para o enfrentamento dessas novas realidades, convém aqui pensar, né, no que nós podemos designar aqui por criminalidade tradicional. Quer dizer, há não muito tempo atrás, nós pensávamos no direito penal e já de forma automática vinham alguns pensamentos sobre aquelas formas clássicas de criminalidade, a criminalidade de sangue, a criminalidade do homicídio, os crimes de estelionato, os crimes contra o patrimônio, aquilo que compõe a base ali do Código Penal brasileiro, que vai desde os crimes contra a pessoa, terminando lá nos crimes contra a administração pública, né? O que compõe a parte especial do Código Penal brasileiro, que é o Código, como nós sabemos, ainda de 1940, e que ainda está em vigor, claro, com diversas alterações.
E somente a legislação especial, quer dizer, as chamadas diversas leis especiais esparsas, é que foram agregando novas formas de criminalidade. Nós podemos referir aqui, a título de exemplo, os crimes contra o sistema financeiro nacional, na Lei 7492 de 86, os crimes contra a ordem tributária, na Lei 8.137 de 1990, o próprio Código de Defesa do Consumidor, que também é de 1990, a Lei 8.078, e define ali alguns crimes contra o consumidor. E depois disso, e já mais recentemente, em 98, a Lei de Lavagem de Ativos, que foi reformada mais recentemente, já em 2012, e outras formas, tá? Crimes contra o mercado de capitais, também teve reforma importante em 2001, e assim por diante. Então, essas, vamos dizer, novas formas de criminalidade já não são tão novas, foram ingressando no sistema jurídico penal brasileiro por meio de leis especiais e não no próprio Código Penal. E um primeiro aspecto que nós vamos identificar, importante, numa mudança até de feição do direito penal moderno, comparando com essa criminalidade tradicional, que é basicamente composta de ofensa a bens jurídicos individuais, né? Se nós pensarmos nos crimes contra a pessoa, o que está sendo protegido ali são bens individuais como a vida, a integridade física, a honra do sujeito. E se pensarmos nos crimes contra o patrimônio, também há um interesse individual que está sendo protegido, né, o patrimônio do sujeito. Só a título aqui de exemplo bem rápido dentro da chamada criminalidade tradicional. E aí, mais recentemente, nós passamos a ver uma proteção penal para os bens jurídicos chamados transindividuais, ou bens jurídicos coletivos, né? E aí, nós já identificamos vítimas difusas nesse cenário. Não há, pelo menos não há necessariamente, para a configuração do crime, não há vítimas individualizadas, né? Não há necessariamente, pode até haver em concreto a individualização de uma vítima, mas isso não é necessário para a configuração do crime, né? Que já comparece para a proteção de um bem coletivo. Se nós pensarmos, por exemplo, nos crimes contra o meio ambiente, definidos na Lei 9.605 de 1998, nós temos isso, um bem jurídico coletivo, um bem jurídico transindividual. Claro que uma ofensa ao meio ambiente poderá resultar também numa lesão, numa ofensa à integridade física ou à saúde, né, de determinadas pessoas ou de pessoas determináveis, mas isso não é necessário para a configuração do crime. Então, se nós pudermos assim identificar um primeiro âmbito de mudança de paradigma importante do direito penal, ou da assunção pelo direito penal, pelo sistema penal, de novos papéis preventivos e punitivos, nós devemos destacar essa proteção, essa tutela a bens jurídicos coletivos, a bens jurídicos transindividuais, como o sistema financeiro, o meio ambiente, o que mais? As relações de consumo de um modo geral e assim por diante. Isso, claro, existem algumas formas de proteção de bens coletivos já no Código Penal. Nós podemos pensar os crimes contra a fé pública, os crimes contra a administração pública, né? São os próprios crimes contra a organização do trabalho, por exemplo, são crimes que já têm uma feição coletiva, mas outras formas particulares de bens coletivos só foram adquirir relevância e repercussão penal e ser objeto de tratamento penal em tempos mais recentes, né? Basta ver que, por exemplo, a lei dos crimes contra o meio ambiente é uma lei de 1998, tá? Só a título aqui de exemplo. E, bom, o que é que nós devemos identificar, e aí já num contexto social, como, vamos dizer assim, motor, como fator principal dessa assunção pelo direito penal de um papel também de proteção de bens coletivos? Vários estudos foram feitos sobre isso,
Existe a noção lá de sociedade do risco, que foi desenvolvida por um sociólogo até alemão chamado Beck, Ulrich Beck, sociedade do risco. Quer dizer, a sociedade pós-industrial, com as novas tecnologias, acabou criando riscos novos que precisam ser tratados. Riscos de quê? Riscos de danos de elevadas proporções. E isso acabou correlatamente gerando um ramo também que foi individualizado no direito penal, chamado direito penal do risco, que também foi concebido por um penalista alemão chamado Prittwitz. E o que significa isso? Talvez vocês já tenham ouvido falar, os que operam no direito penal certamente já ouviram falar disso, de uma categoria chamada de crimes de perigo abstrato, tá? Ou crimes de perigo de um modo geral. E isso significa como que uma antecipação da reação penal, quer dizer, antes até que se produza um dano concreto a um determinado bem jurídico de determinada pessoa, antes que se produza, por exemplo, um dano efetivo à saúde de alguém, à vida de alguém, ou à integridade física de alguém, por exemplo, o direito penal já antecipa sua reação para incriminar o mero risco, que aí pode ser um risco concreto, um perigo concreto à saúde das pessoas, ou pode ser um perigo mesmo no plano abstrato. Por que o direito penal, uma pergunta que nós devemos fazer, por que o direito penal antecipa a sua reação? Por que o direito penal não espera, segundo o paradigma tradicional, da criminalidade tradicional, por que ele não espera que aconteça algo para que só então reagir? Porque, como se trata, como o interesse protegido é de ordem coletiva, e como as novas tecnologias elas propiciam danos de grandes proporções, o direito penal não cumpriria seu papel de forma adequada se ele fosse esperar a geração de um dano de proporções imensas, né, para só então intervir. Por isso é que, por exemplo, o direito penal já incrimina o mero porte de arma de fogo sem registro, fora das hipóteses legais, porque não vai esperar que se cometa algum crime, né, com essa arma de fogo. Estou citando aqui um crime previsto na lei de armas, mas podemos pensar a mesma coisa no meio ambiente, embora o meio ambiente acabe assumindo ali uma categoria protetiva em si mesmo, né, como um meio ambiente que deve ser preservado, mas se protege ali imediatamente também a própria saúde e a vida das pessoas que integram esse meio ambiente. Também quando se incrimina as organizações chamadas organizações criminosas. A mera constituição de uma organização criminosa já é objeto de intervenção penal imediata, antes que essa associação ou organização criminosa venha a cometer algum fato delituoso. Então, há uma antecipação mesmo. Por quê? Porque o bem protegido, como ele é de ordem coletiva, e como as novas tecnologias elas propiciam mesmo danos de grandes proporções, o direito penal não cumpriria adequadamente seu papel se ele fosse esperar a efetivação das ofensas para só então reagir. Então esse é um primeiro paradigma, quando nós estamos pensando em novas formas de criminalidade, o primeiro paradigma importante, a primeira mudança de paradigma realmente marcante é essa do direito penal, de passar a proteger e mais, não só a proteger, mas a proteger de forma muito antecipada, já no plano remoto, esses bens jurídicos individuais, certo? Então, eu identificaria esse primeiro contexto aqui importante. Isso não é um contexto novo, isso já aconteceu há algum tempo, já vem acontecendo há algum tempo, é até objeto de crítica também, mas é algo que vai se intensificando, tá, com o tempo, e também já é uma das feições, um dos perfis das novas formas de criminalidade. Bom, claro que a nossa sociedade está em constante evolução e sempre agregando novas tecnologias, e com as novas tecnologias há novos ambientes de bem-estar, porque as tecnologias novas propiciam um aumento, vamos dizer assim, da qualidade de vida até um certo ponto, do bem-estar das pessoas. Claro, isso é o ponto positivo da coisa.
Por outro lado, essas novas tecnologias também trazem riscos novos. Vamos dizer assim, o meio ambiente hoje ele está muito mais ameaçado do que esteve, por exemplo, há 40 anos atrás. Por quê? Porque existem novas tecnologias com potencial destrutivo que antes não existiam. Então, as novas tecnologias, elas trazem também riscos novos, elas maximizam riscos a bens coletivos e também trazem riscos novos até para as pessoas individualmente consideradas. E claro, todos nós aceitamos esses novos riscos em nome do bem-estar, né, que essas tecnologias também nos trazem. E esse debate existiu nesse contexto que eu apresentei para vocês, que não é um contexto novo, tá? Da sociedade pós-industrial do risco, da sociedade do direito penal do risco, da proteção de bens coletivos. Mas agora, mais recentemente ainda, nós temos um cenário ainda mais novo, um cenário ainda mais preocupante do ponto de vista do risco, que são as novas tecnologias eletrônicas. Tá? A própria internet, os instrumentos eletrônicos de comunicação melhoram muito o bem-estar, a interação das pessoas. Nós mesmos agora estamos fazendo aqui uma live, né? Era um instrumento que antes não existia, pelo menos não era tão difundido. Por quê? Porque a tecnologia nos propicia isso. A tecnologia nos propiciou passar aqui por um momento de pandemia de uma forma produtiva, né? De uma forma improdutiva também, se nós tomarmos aí certas lives ou certas formas de comunicação que estão sendo feitas, mas, enfim, para a produção, compartilhamento de conteúdo de qualidade também nós temos tecnologia para isso, então isso aumenta o bem-estar. Por outro lado, nós temos, por força desses mesmos instrumentos, dessas novas tecnologias, nós temos também a geração de novas formas de criminalidade. Não só, aliás, novas formas de criminalidades que não eram crimes ou situações ofensivas que não eram conhecidas antes, mas também novas formas de praticar crimes tradicionais. Tá? Aí, por exemplo, podemos mencionar o problema das fake news. Tá? Não existe um crime em si de fake news, de praticar fake news em si mesmo, né, do ponto de vista criminal. Isso é até uma lacuna nossa. Mas, por meio de fake news, podem ser cometidos crimes contra a honra. Aí nós estamos falando de quê? Criminalidade tradicional, crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Mas agora nós temos formas novas de prática desses crimes. Por quê? Porque as redes sociais, os diversos instrumentos eletrônicos de comunicação, eles propiciam fazer isso de uma forma muito mais lesiva. Tá? Quer dizer, do dia para a noite, a imagem de uma determinada pessoa, a honra de determinada pessoa pode ser destruída por meio de um instrumento de grande difusão. Nós temos visto isso todo dia. Tá? Então, o direito penal precisa atentar para isso e reformular também as suas formas de tratamento. Né? Nós ainda temos um regime de crimes contra a honra, que é o regime lá de 1940. A incriminação da calúnia, da injúria, da difamação. Se isso for feito por uma rede social, que tem um potencial de abrangência muito maior do que tinham os meios antigos, vamos dizer, de cometimento de crime contra a honra, ainda fica, do ponto de vista do tratamento da legislação tradicional, ainda fica lá praticar a calúnia por meio que facilitou a sua divulgação, que é uma majorante lá do crime contra a honra. Tá? Então, assim, eu queria destacar aqui com vocês que essas novas tecnologias, elas não significam só a geração de novas fontes ofensivas que mereçam ser incriminadas. Elas significam, em primeiro plano, também novas formas de praticar crimes já conhecidos e crimes até presentes no âmbito da incriminação tradicional, como dei o exemplo dos crimes contra a honra, mas há vários outros. Por exemplo, estelionato, crimes contra o patrimônio. Há novas formas de cometimento desses crimes pelas novas tecnologias. Tá? O sujeito que coloca um vírus lá para invadir outro, para enganar o outro.
pelos diversos meios, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou pelas redes sociais mesmo, diversas pessoas são vítimas de fraude. Quer dizer, é uma maximização, um aperfeiçoamento da prática de crimes e mais, também com desafio não só para o direito penal do ponto de vista punitivo, mas também desafios persecutórios, porque esses instrumentos eletrônicos possibilitam que essas pessoas possam cometer essas formas tradicionais de criminalidade com um anonimato ou com uma forma de ocultação mais efetiva. Tá? Então, esse é um primeiro ponto de preocupação com que o direito penal tem de lidar. Agora, ao lado disso, também há, claro, novas formas de criminalidade. Né? Eu posso citar aqui, foi objeto de reforma em 2012, aquele crime que já deve ser conhecido pelo menos da maioria de vocês, da invasão de dispositivo informático. Tá? Esse é um crime novo, crime que está hoje no artigo 154A do Código Penal, acrescentado por uma lei de 2012, uma lei até que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, porque, vamos dizer assim, as forças que levaram à edição dessa lei dizem respeito lá a um episódio que aconteceu com a atriz Carolina Dickmann, que teve o seu computador invadido e enfim, fotos íntimas capturadas e depois até objeto de extorsão. Então, para além dos crimes que podem ser cometidos a posteriori, por exemplo, você tem seus dados pessoais roubados e isso vira motivo para uma extorsão, que é um crime tradicional, a própria invasão do dispositivo informático já está atualmente incriminada. Eu diria até incriminada de uma forma muito defeituosa, porque o tipo, da forma como foi construído, é um tipo muito problemático, porque exige uma série de coisas que acaba tornando muito difícil na prática a configuração do crime. Exige que seja, por exemplo, violado um dispositivo de segurança, exige uma invasão mesmo e não só um acesso indevido. A pena combinada é muito branda, né? A pena máxima é de 1 ano, é uma infração de menor potencial ofensivo, mas em torno de todas essas dificuldades nós tivemos pelo menos uma rara, vamos dizer assim, incriminação de uma nova fonte de ofensividade, que surgiu com as tecnologias de hoje. É um crime novo, não é um crime tradicional. Tá? Outros exemplos aqui vamos dizer assim, de aperfeiçoamento dos mecanismos de prática de crimes já conhecidos, que nós podemos mencionar, vamos pensar aqui numa coisa moderna, criptomoeda. Tá? Muito se fala aí de criptomoeda, chamado Bitcoin ou sistema Bitcoin. Eu vou ilustrar aqui para vocês alguns aspectos, tá, que demonstram bem como o direito penal não está acompanhando, tá, essa nova realidade e como os instrumentos já existentes hoje de tratamento penal, eles não respondem, eles não alcançam essa nova realidade, esse novo fenômeno de criptomoeda. Apenas aqui para ilustrar, tá? Apenas aqui para ilustrar. Vejam só, chegou no Superior Tribunal de Justiça uma discussão sobre a criptomoeda, se ela configurava ou não um crime contra o mercado de capitais, que é um crime de manipulação de mercado. Manipulação de mercado. O que é a manipulação de mercado? Está definido lá na lei dos crimes contra o mercado de capitais. É o sujeito fazer uso de uma informação privilegiada ou de outros mecanismos para manipular a cotação de preços de ativos, de valores mobiliários negociados na bolsa de valores. Tá? O sujeito tem informações privilegiadas ou então tem outros mecanismos, até informação privilegiada configura um crime à parte, tá? Mas tem outros mecanismos que o sujeito faz diversas operações até para manipular o mercado e assim obter, por exemplo, a baixa de preço de um determinado ativo, que ele tem interesse que baixe, ou o aumento de preço de um determinado ativo, que ele tem interesse que aumente para poder vender. Tá? Isso é um crime contra o mercado de capitais. E aconteceu, pessoal, que essa criptomoeda acabou se revelando um instrumento eficaz para manipular o mercado.
Tá? Recentemente, eles têm sido utilizadas criptomoedas com essa finalidade. Chegou no Superior Tribunal de Justiça uma discussão sobre se o uso disso configurava um crime contra o mercado de capitais, né? A manipulação do preço de criptomoedas. Tá? O que é que o Superior Tribunal de Justiça concluiu? Disse o seguinte: olha, criptomoeda nem pode configurar crime contra o mercado de capitais, porque o crime contra o mercado de capitais, ele envolve o quê? O tipo exige isso: um título ou valor mobiliário, que é um elemento normativo, é um elemento que tem um conceito. O que é um título ou valor mobiliário? Só para vocês terem uma ideia: uma ação negociada na bolsa, uma debênture, que também pode ser negociada na bolsa, e outros ativos, commercial papers, outros ativos financeiros, se inserem no conceito de título ou valor mobiliário, que é o objeto objeto material, vamos dizer assim, dos crimes contra o mercado de capitais. Então, você pega uma criptomoeda, ela não se insere nesse contexto, é uma coisa nova. Tá? O legislador, até no tempo que incriminou isso, nem contemplou esse tipo de coisa. Então, não configura crime contra o mercado de capitais. E aí, e evasão de divisas, se o sujeito enviar essas criptomoedas para o exterior sem comunicar ao Banco Central. Evasão de divisas já é um crime contra o sistema financeiro nacional, tá? Que é justamente aquele crime de o sujeito promover a saída de moeda ou fazer uma operação de câmbio desautorizada para promover a saída de moeda do Brasil, de moeda estrangeira do Brasil, sem registro no Banco Central. Tá? É um crime que protege ali o controle governamental sobre a quantidade de moeda estrangeira que sai do Brasil, porque o Brasil é um país dependente de capital estrangeiro, né? Evasão de divisas, até eu costumo dizer que é um tipo de crime próprio de países subdesenvolvidos, que tem dependência de moeda estrangeira. Mas, então, criptomoeda também foi objeto de transações para o exterior, sem comunicação, sem registro no Banco Central. Aí o STJ disse o que? Até no mesmo julgado. Também, negociação de criptomoeda não pode configurar crime de evasão de divisas. Por quê? Porque não é moeda no conceito legal. Apesar do nome aí criptomoeda, ele não se insere no conceito de moeda. Quer dizer, pessoal, é uma coisa totalmente nova. É uma coisa que está além até dos instrumentos que o direito já conhece, que o direito já regula. Não é título nem valor mobiliário, não é moeda. Não é caracterizado pelo próprio Banco Central nem como uma coisa nem como outra. Então não configura nenhum crime nem o outro crime. Mesmo que o sujeito use isso para promover saída de moeda, que isso seja o objeto de uma saída, ou então que ele use isso para manipular mercado, ou manipule mercado com isso. Tá? Então isso mostra a insuficiência do tratamento normativo. A única coisa que criptomoeda pode ser instrumento é de lavagem de dinheiro, lavagem de ativos. Isso sim já se reconheceu, porque o sujeito pode promover a ocultação, dissimulação de bens com diversos instrumentos e pode usar a criptomoeda para isso, para ocultar, né, vamos dizer assim, ativos oriundos de práticas criminosas. Então, isso é só um exemplo aqui para ilustrar, tá, como os fenômenos surgem muito mais rápido do que o direito. Eu vou dizer aqui para vocês, o único instrumento jurídico penal, nós podemos citar aqui que, vamos dizer, tentou chegar modernamente, a única nova forma de criminalidade que o direito penal já abarcou, e abarcou de uma forma muito ruim, foi esse que eu citei, tá? A invasão de dispositivo informático, objeto do artigo 154A do Código Penal. Então, basicamente isso, e ainda de uma forma ali muito tímida, e no caso aí porque teve uma pressão muito grande, que era uma atriz conhecida, a Lei Carolina Dickmann, tá? E dentro de um fato que causou comoção, como infelizmente isso acaba sendo o fator de maior pressão na reforma do sistema penal, mas as diversas outras formas elas não estão contempladas, e elas já estão aí, e estão aí produzindo danos de grandes proporções a diversos interesses, né? Vejam que o sistema civil, se nós formos colocar aqui a título de comparação, já vem aí com maiores esforços, talvez mais avançados nesse sentido, né? Então, podemos pensar no Marco Civil da Internet, ou a Lei de Proteção de Dados, que são instrumentos mais recentes,
já lidam, já contêm uma preocupação maior com esse fenômeno, tá? Dark Web, instrumentos disponíveis na própria internet para a comissão de crimes da maior gravidade, até tráfico de drogas, até mesmo, vamos dizer, assassinatos de aluguel cometidos por esses meios, e nós não temos uma incriminação específica para isso, tá? E até também não temos ainda, embora nesse ponto aí já haja um maior esforço, um sistema persecutório eficaz para coibir essas novas formas de criminalidade. Quando eu falo aqui desses novos desafios, não são só novos desafios do direito penal em si, tá? São desafios também do sistema persecutório. Eu diria até que o sistema persecutório procura ou acompanhar, talvez tenha acompanhado, pelo menos de uma forma algo mais rápida, essas novas formas, e também tem se utilizado da tecnologia para o desvendamento, porque a tecnologia, claro, é usada para a prática de crimes, mas pode ser utilizada também como um instrumento persecutório eficaz. Então, se nós pensarmos aqui, por exemplo, aperfeiçoamento de mecanismos de interceptação das comunicações ambientais, como técnica investigativa especial, ou então se pensarmos como aquela própria medida de localização eletrônica do sujeito, que está prevista lá nos crimes de tráfico de pessoas, são, vamos dizer assim, agregados à tecnologia investigativa, né? Nós ainda estamos, vamos dizer, muito precoces, muito no início ainda disso, mas já há pelo menos um despertar, tá, de um reconhecimento facial. Eu estou vendo aí citado a questão do próprio reconhecimento facial, uma técnica investigativa eficiente. Da tecnologia precisa ser utilizada para isso também, tá? Mas eu queria enfatizar aqui na questão do direito penal material mesmo, nas lacunas, né, do direito penal material, que certamente são maiores. Um novo fenômeno que eu vou citar aqui também, isso para reflexão de vocês, né, o objetivo da gente aqui é esse, fazer aqui alguns pontos problemáticos que devem ser objeto de reflexão contemporânea, seria se nós pensarmos nas cidades inteligentes, né, nas smart cities, que é um fenômeno moderno, né, vamos dizer, modelo nesse sentido. Por exemplo, sim, há vários outros pontos. Estava falando especificamente das cidades inteligentes, Singapura, mas há diversos outros exemplos. Quer dizer, aquela vigilância permanente, né, abrangente de todos os cidadãos em seus interesses, em suas intimidades. Em nome, talvez, de uma maior eficácia no desvendamento de crimes, né, há que se abrir mão também de uma expressiva, significativa parcela da intimidade. E aí nós temos sempre esse trade-off, porque as novas tecnologias geram bem-estar, mas geram também restrição da intimidade e geram também novos riscos maximizados. E eu estou citando aqui as cidades inteligentes porque vai envolver esse debate, né, entre a intimidade, a privacidade das pessoas e a exigência de por exemplo, uma identificação mais eficaz de ilícitos, né? É um debate semelhante que nós temos também, uma tensão semelhante entre a liberdade de expressão, particularmente nas redes sociais, e as vias facilitadas para a proclamação de discurso de ódio, para a ofensa à honra das pessoas, né? Então, as novas tecnologias precisam de um tratamento adequado, né? E eu quero citar aqui um ponto para o direito penal em particular, que é o dos veículos autônomos. Vejam só, esse é um tema bastante novo, talvez a maioria de vocês não tenha sequer ouvido falar disso, né? Talvez tenham ouvido falar do fenômeno, mas não talvez das repercussões penais disso. Os veículos autônomos. Na Alemanha isso já vem sendo discutido, veículos autônomos e direito penal. Veículos autônomos e direito penal. Olhem só, são aqueles veículos autoguiados, tá? Já foram anunciados, por exemplo, aí pela Tesla, que é uma gigante do setor. Isso ainda está em fase aí
muito de elaboração, de projeto, mas já há alguns funcionando em alguns lugares. E isso, sem dúvida, você entra num carro e o veículo é autoguiado, você dá as instruções e você fica lá no carro como se fosse um passageiro mesmo, e o carro faz tudo, faz a guia lá para o lugar para onde você se dirija. E essa situação tem visto, claro, com um aumento significativo de bem-estar, de conforto, né, das pessoas, mas as implicações particulares disso, né, para o sistema penal, elas ainda têm sido pouco discutidas. Na Alemanha já houve essa preocupação, até em torno de um caso concreto, que um sujeito estava num veículo autoguiado, inclusive dormiu no veículo, e por força de um erro, um desvio lá que aconteceu, naturalmente pode acontecer, por mais que se diga que o risco é reduzido, esse veículo acabou atropelando uma família que estava atravessando a rua, e acho que das 3 pessoas atingidas, só uma escapou com vida. Então, esses veículos, para vocês terem uma ideia do que seja, né, além de eles serem autoguiados, eles têm algumas programações de inteligência artificial, até para se entrar numa situação, vamos dizer assim, que ele tenha de escolher não tem escapatória sem produzir algum tipo de dano. Ele é programado até para que, em vez de atingir ali, sei lá, um número maior de pessoas, ou um lugar em que esteja um número maior de pessoas, ele vai para um outro lugar para, por exemplo, produzir um dano para uma pessoa só, porque é programado para fazer, inclusive, esse tipo de escolha. E isso é muito controverso, tá? Isso é muito controverso. Já se falou, por exemplo, de um veículo autônomo que deve optar por destruir a vida do sujeito que está guiando, tá? Para não ter que bater e acabar produzindo um dano de maiores proporções para diversas pessoas. Isso numa situação, claro, de risco, né? Entrou numa situação de risco, ele é programado algumas vezes até para produzir um dano contra o próprio condutor, que é o dono do veículo, em vez de produzir o dano para as pessoas que estão fora. E aí vem até um debate: quem é que vai adquirir um veículo dessa forma, né? Eu vou adquirir um veículo, vai acabar com a minha vida se tiver uma situação dessas, né? Que é a solução socialmente menos danosa, mas e aí como é que vai ficar a cabeça das pessoas nesse cenário? Mas o ponto que eu queria colocar aqui, aí especificamente para o direito penal, são novas formas, como por exemplo a responsabilidade do programador desse veículo por algum defeito que ele venha a apresentar, tá? Esse é um tema que vai ter de ser discutido já, eu diria, até antes desses veículos entrarem em operação de larga escala. O direito penal precisa se antecipar, né, a isso, tá? Daqui a pouco isso será uma realidade muito presente entre nós, já é uma realidade presente em diversos lugares. No direito penal é muito difícil traçar essa linha entre o que é o risco permitido e o que é o risco proibido, mas esse é um esforço necessário, nós não podemos renunciar a isso. O fato é que essa estrutura risco permitido, risco proibido, ela existe desde sempre, mas as margens de risco e de risco permitido, elas estão aumentando cada vez mais, tá? Quando surgiu o automóvel, nós passamos a ter riscos muito maiores. E esses riscos são permitidos? São permitidos, claro. Por quê? Porque a sociedade aceita esses riscos em nome do bem-estar que o automóvel propicia, tá? E a mesma coisa, pessoal, acontece agora com esses veículos autônomos, para a gente comparar com um fenômeno bem recente, tá? Mas aí tem um debate inicial: a sociedade aceita ou não aceita esse risco? Essa é uma questão prévia, tá? Quer dizer, eu quero esse bem-estar de um veículo autônomo, quer dizer, um veículo que eu não preciso dirigir, que basta eu entrar nele, ele já tem uma programação para me levar para casa, e eu aceito que as outras pessoas também possam se valer generalizadamente desse meio, tá? Se a sociedade aceita isso, e vamos dizer assim, a Tesla consegue colocar esses veículos no mercado, porque isso
nossa, é um bem-estar tremendo aí para a sociedade, uma melhoria tremenda de vida para as pessoas. Eu aceito isso. Então, correlatamente a isso, eu também tenho que aceitar uma certa margem de risco. Eu tenho que aceitar uma certa margem de risco correlado a essa. E esse é um risco permitido. Então, para traçar adequadamente o que é o risco inerente à coisa em si, que a sociedade aceita, e o que é um risco já excedente disso, um risco que já não posso aceitar nesse novo mecanismo, eu preciso entender bem o que são esses veículos, eu preciso entender qual é a lógica desses veículos, e eu preciso entender até se aquilo que esses veículos entregam, aquilo que eles oferecem, é ou não algo aceitável, tá, socialmente. Uma vez que se admita que o Estado brasileiro, por exemplo, admite que esses veículos circulem aqui, você pode comercializar, você pode vender, e as normas aceitam isso, eu já vou ter uma margem de risco socialmente aceito em torno desse instrumento, tá? Então esse é um novo desafio, essa é uma nova forma vamos dizer, vou dizer nem de criminalidade, né? Porque não é um crime de natureza novo, nós temos aí também os crimes de sempre, mas é que vai exigir uma reformulação até das estruturas de responsabilidade, né? De responsabilidade, porque são novos riscos que a sociedade aceita, que antes eram inimagináveis. Por quê? Porque era inimaginável, era até imaginável, né? Mas dentro de um cenário de ficção, né? Um veículo que se autoguia, né? Daqui a pouco nós teremos, como aquela coisa dos Jetsons, os veículos também voadores, né? As estações voadoras, e aí isso ainda é ficção, mas um dia quem sabe, e que também vai gerar uma exigência de reformulação do tratamento jurídico em geral dessas novas realidades, e em particular do tratamento jurídico penal, certo? Então, era essa reflexão que eu queria colocar aqui, principalmente quando falamos de novas formas de criminalidade. Para sintetizar aqui, estamos no debate de sempre de riscos, estamos no debate sempre de riscos, de maximização de riscos. Quanto mais tecnologias nós temos mais bem-estar, certamente, propiciado por essas tecnologias, mas temos, correlatamente a isso, mais riscos. E o sistema jurídico, em geral, precisa de um tratamento adequado desses riscos, né? Eu não estou falando só de direito penal aqui, eu até mencionei Marco Civil da Internet, Lei de Proteção de Dados, são respostas do sistema jurídico a novas fontes de ofensividade mesmo, né? Os nossos dados estão mais expostos hoje, precisa de mecanismos protetivos por parte do direito, e precisa de mecanismos protetivos por parte do direito penal também. Não dá para ficar só na criminalidade tradicional, tá? Fake news, nós falamos disso, vou reforçar aqui. Fake news é um problema moderno, tá? Quer dizer, já existia antes, mas agora existe forma maximizada, né? Como muita coisa aí, né? As coisas começam a ter uma percepção, às vezes não são nem porque são novas, mas porque assumem níveis de ofensividade tão grandes que são percebidas como novas ou são percebidas como fontes particulares de preocupação, tá? Então, assim, é adequado eu tratar o problema da fake news em que a ofensa à honra das pessoas acontece de uma forma muito mais ofensiva, de uma forma muito mais abrangente? É aceitável eu tratar isso com os mecanismos tradicionais de crimes contra a honra, que estão lá nos artigos 138 até o 145 do Código Penal? É algo a ser pensado, tá? É algo a ser pensado. Podemos tomar aqui, particularmente, a injúria racial, por exemplo, né? Nós estamos observando que diversas formas de injúria racial ou de racismo mesmo são cometidas frequentemente e de forma mais eficaz e de forma mais abrangente com a utilização dos novos instrumentos eletrônicos, tá? E é preciso pensar se o tratamento tradicional está respondendo a isso de forma adequada, tá? Além do debate geral que nós temos, que é um debate de sempre, mas tem a liberdade de expressão.
né? Qual é o limite entre liberdade de expressão e discurso de ódio? Qual é o limite entre liberdade de expressão e ofensa à honra das pessoas, né? Isso aí, nós já temos instrumentos intelectuais, nós já temos uma doutrina consolidada sobre isso, temos uma jurisprudência construída sobre isso. Agora, claro, sempre há margens de interpretativas dentro de casos concretos, mas nós já temos um panorama, vamos dizer, clássico e já construído a esse respeito, tá? Mas, diante da abrangência dos danos, e aí supondo que haja mesmo um excesso e, portanto, algo já transcendente em muito a liberdade de expressão, e aí o sujeito utiliza um instrumento para ofender a honra de diversas pessoas, ou de uma pessoa só, mas de forma bastante abrangente, e até de uma forma mais grave, como uma injúria racial, que é uma forma de injúria majorada, ou então um racismo mesmo, que é uma hipótese mais grave ainda, até um crime imprescritível. E quer dizer, os instrumentos tradicionais estão respondendo a isso de forma adequada? Nós precisamos pensar, tá? Eu acredito bastante que não, tá? Acredito bastante que não. Do ponto de vista material, o sistema não está respondendo a isso de uma forma adequada. E além disso, novas formas de criminalidade que estão surgindo. Quer dizer, se alguém acessar indevidamente dados que eu tenho, se um hacker, um cracker, sei lá, acessar dados pessoais meus e depois divulgar, como é que isso vai ser tratado? Aí nesse ponto teve um esforço, tem um crime de invasão de dispositivo informático. Pelo menos foi uma percepção da necessidade de tratamento a esse respeito, tá? Mas ainda um tratamento muito inadequado. Por quê? Porque tem muitas exigências para configurar, tá? A interpretação dos elementos típicos ela precisa ser restritiva. Invasão de dispositivo informático, tá? Não, invasão é uma coisa já particular, deveria ter sido incriminado como mero acesso indevido, não precisando de invasão. Não precisa violar dispositivo de segurança que o tipo exige. Será que precisa mesmo para ter uma ofensa significativa ao meu interesse pessoal? Tá? Então o direito penal precisa reagir a isso. Eu vou resumir aqui em arremate para terminar, que o direito penal precisa tratar diferentemente formas tradicionais de criminalidade em razão das novas fontes de ofensividade da criminalidade contemporânea. Quer dizer, sistema tradicional de crime contra a honra, sistema tradicional de incriminação dos fatos ofensivos à honra, ele não responde de uma forma adequada à nova ofensividade à honra das pessoas que é propiciada por as novas tecnologias, em particular citando aqui as fake news e os crimes cometidos pela internet ou pelas redes sociais. Esse é um ponto, tá? Um outro ponto, o direito penal precisa identificar novas fontes de ofensividade que não estão contempladas sequer na criminalidade tradicional, tá? Aí vem a questão do acesso indevido a dados, da invasão do dispositivo informático e formas correlatas, tá? E aí também nesse ponto o direito penal precisa enxergar novos instrumentos que estão surgindo que a criminalidade tradicional não abarca. Aí vem o exemplo das criptomoedas que eu citei, tá? A criptomoeda é fonte de ofensividade, é fonte de manipulação de mercado, é fonte de remessa para o exterior, pode ser até de sonegação fiscal, mas não caracteriza por quê? Porque a criptomoeda é um fenômeno novo e os instrumentos jurídicos tradicionais eles não alcançam esse novo instrumento. Então o direito penal precisa acompanhar isso também nessa esfera. E a última esfera, que é a que foi citada, são as novas fontes de risco. Fontes muito novas, como aí citei para ilustrar o exemplo dos veículos autônomos, tá? Dos veículos autoguiados, que é um tema moderno. Aconselho que vocês leiam sobre esse assunto. Daqui a pouco esse tema vai estar muito mais presente entre nós, e o direito penal precisa também já começar a discutir qual o tratamento adequado sobre isso, não no sentido de incriminar especificamente isso, não se trata disso nesse ponto particular, mas de revisar critérios para a responsabilização
das pessoas envolvidas nesses novos riscos, nessas novas fontes de risco. Tá bom? Não sei se alguém teria alguma pergunta, alguma manifestação, algum comentário para a gente abordar aqui. A intenção aqui não foi propriamente de uma palestra, eu queria mais era suscitar alguns pontos de inquietação, alguns pontos que eu tenho observado, né, como estudioso de direito penal, também como operador nessa área e professor, e mais de identificar que são problemas modernos, não temos soluções prontas para esses desafios, mas eu queria que vocês pensassem sobre eles e pensassem também vias, né, de solução para isso também. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não sei aqui se teve alguma pergunta antes, na hora que eu estava expondo. Maravilha, então. Eu agradeço, tá, a todos vocês aí que estiveram presentes. Agradeço ao professor Flávio, que eu já vi aqui também presente, pelo convite. O professor Flávio foi meu professor na Faculdade de Direito, hoje meu colega de departamento de Direito Processual. Fico muito agradecido pela lembrança do meu nome para vir aqui conversar um pouco, né, com vocês sobre um tema que integra aqui as minhas pesquisas, os meus estudos e a minha prática também. Eu fico à disposição de vocês, tá, para estender esse diálogo. O meu perfil no Instagram é o @prof.sergio.reboucas. Vou colocar aqui depois também. Agradeço a Marina também pela organização e também pela ajuda que me deu aqui na operação desse instrumento, pela presença também. E fico à disposição da SMEC, fico à disposição de todos vocês para futuras conversas sobre esse tema, sobre outros temas também. E é isso. Muito obrigado.